Há histórias que começam em berços dourados, e há aquelas que nascem no frio da miséria, sob o peso da fome, entre o silêncio das florestas e o eco distante dos sonhos. Em 1821, no interior esquecido da França, um menino caminhava por estradas de terra, com o corpo cansado e o coração em chamas. Seu nome, Louis Vuitton. Hoje, esse nome está estampado em vitrines iluminadas nas avenidas mais caras do mundo. Está gravado em bolsas, malas e desfiles que definem o que é luxo. Mas antes da fama, antes dos bilhões, havia apenas um garoto sem casa, sem escola e sem ninguém. Ele fugiu da própria família, caminhou mais de 360 quilômetros a pé até Paris, dormindo sob árvores, abrigando-se em celeiros e sobrevivendo do pouco que encontrava. O que ele não sabia é que essa caminhada não era uma fuga. Era o início de uma das maiores jornadas de superação da história humana. A marca, que hoje vale mais de 130 bilhões de dólares, nasceu das mãos desse menino. E sua história é a prova viva de que o luxo não nasce da riqueza, nasce da coragem de não desistir. Esta é a história de como um menino de rua criou a Louis Vuitton e construiu um império que o tempo jamais conseguiu apagar. No coração da França, cercada por colinas silenciosas e estradas de terra batida, havia uma pequena vila chamada Antchay. Era um lugar onde o tempo parecia não passar. As casas eram simples, as mãos calejadas e os dias longos demais para quem sonhava com algo além da sobrevivência. Foi ali que, em 1821, nasceu Louis Vuitton, filho de um moleiro e de uma modesta artesã que fazia chapéus para complementar a renda da família. A infância dele foi marcada pelo trabalho e pela escassez, sem brinquedos, sem livros e sem escola. A escola mais próxima ficava a 10 quilômetros de distância e o pequeno Louis jamais chegou a frequentá-la. Desde cedo, aprendeu que o esforço era a única moeda que sua família possuía. Ajudava o pai a carregar sacos de farinha e via a mãe costurar com as mãos feridas. Mas dentro daquele garoto franzino havia algo diferente. Enquanto muitos se conformavam, ele observava cada detalhe, cada textura, cada material. A curiosidade era seu primeiro dom, mas aos 10 anos tudo mudou. A morte da mãe foi um golpe que rasgou o pouco de estabilidade que restava. O pai, devastado, casou-se novamente e a madrasta trouxe com ela o controle, a frieza e a imposição. Louis, agora adolescente, tornou-se prisioneiro dentro da própria casa. Era tratado como um estorvo, impedido de sonhar. Até que, numa noite fria, sem avisar ninguém, ele fugiu. Levava apenas um manto, algumas ferramentas improvisadas e uma fé que ninguém lhe ensinou, a fé em recomeçar. Paris ficava a mais de 360 quilômetros de distância. Ele não tinha dinheiro, comida, nem sequer um mapa, mas caminhou. Durante 3 longos anos, Louis atravessou vilas, florestas e estradas lamacentas. Dormia sob as árvores, trabalhava em troca de pão e seguia adiante com o olhar fixo em um destino que nem ele conseguia explicar. Cada parada era uma lição. Em uma vila, aprendeu a moldar metal. Em outra, a cortar madeira. Depois, a costurar tecido. Sem saber, o menino que vagava sem rumo estava colecionando as habilidades que um dia mudariam sua vida e o mundo da moda para sempre. Ele chegou a Paris magro, sujo e exausto, mas com as mãos de um verdadeiro artesão. A capital francesa fervilhava de contrastes, pobreza e luxo, carruagens e esgoto, realeza e miséria. E foi nesse caos que o destino de Louis começou a se desenhar. O garoto que caminhou quilômetros em busca de abrigo acabava de encontrar o seu primeiro lar, uma pequena oficina de baús de viagem. Paris, 1837. A cidade vivia o brilho dos palácios e a miséria das vielas. Enquanto a aristocracia exibia vestidos bordados e carruagens luxuosas, milhares de pessoas se espremiam em ruas cobertas de lama e fumaça. Foi nesse cenário que o jovem Louis Vuitton, aos 16 anos, encontrou seu primeiro emprego em uma oficina que produzia baús e embalagens para viagens. Ali, as malas não eram apenas objetos, eram símbolos de status.
quanto mais bem feito o baú, mais respeitado era o viajante. Louis observava tudo com atenção. Cada dobra, cada costura, cada detalhe importava. Ele entendeu rápido que o segredo do sucesso estava na perfeição invisível, naquilo que o cliente não via, mas sentia ao tocar. Trabalhava do amanhecer até o último feixe de luz, muitas vezes dormindo ao lado das ferramentas para não perder tempo. Em pouco tempo, sua habilidade chamou a atenção. Os colegas o admiravam em silêncio e os clientes pediam que ele fosse o responsável por suas encomendas. Aos 30 anos, o menino que um dia dormira em florestas já era considerado um dos artesãos mais talentosos de Paris. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em 1851. Naquela época, Eugénie de Montijo, esposa do imperador Napoleão III, era a mulher mais influente da França. Seu gosto por luxo e elegância definia o que era moda, e foi ela quem mandou chamar Louis Vuitton. Ao conhecer o jovem artesão, ficou impressionada com a qualidade de seu trabalho e com o cuidado que ele dedicava a cada detalhe. Louis não fazia apenas malas, ele criava confiança. A imperatriz o nomeou seu fabricante e embalador pessoal. A partir daquele dia, as portas da nobreza se abriram. Louis passou a circular entre duques, artistas e milionários, embalando joias, vestidos e tesouros de famílias inteiras. Cada encomenda era uma nova chance de mostrar seu talento, e ele nunca decepcionava. Mas dentro dele ainda havia algo maior. Ele sabia que não bastava trabalhar para o luxo, ele queria criar o luxo. E em 1854, com 33 anos e uma coragem que só quem já enfrentou a fome conhece, Louis decidiu abrir sua própria oficina, um pequeno ateliê na Rue Neuve des Capucines, em Paris. Foi ali que o nome Louis Vuitton apareceu pela primeira vez em uma placa. Ninguém imaginava, mas aquele endereço modesto seria o ponto de partida de uma das marcas mais poderosas da história. Louis não tinha investidores, não tinha sócios, só tinha talento, intuição e uma visão. Fazer do funcional algo belo, fazer do útil algo eterno. E assim nasceu o embrião do império. O menino de rua agora assinava o próprio destino. Paris, 1854. O mundo começava a mudar. As viagens de trem se tornavam mais comuns, o comércio florescia e o luxo ganhava novas formas, mais discretas, mais práticas, mas sempre carregadas de significado. No meio desse cenário de transição, Louis Vuitton enxergou algo que ninguém mais via. Enquanto todos os fabricantes de malas insistiam nos mesmos modelos antigos, com curvas e couro pesado, ele percebia um problema simples. As malas não podiam ser empilhadas. Os viajantes sofriam com o peso, o volume e a fragilidade dos baús da época. E foi aí que nasceu o verdadeiro gênio do criador. Louis trocou o couro pela lona, um material mais leve e resistente, e desenhou malas com topos planos, perfeitas para o transporte moderno. O resultado foi revolucionário. Agora, era possível empilhar baús com segurança, algo que ninguém tinha imaginado antes. Seu pequeno ateliê, na Rue Neuve des Capucines, tornou-se um ponto de curiosidade em Paris. A elite desfilava até lá, curiosa para conhecer as criações do fabricante da imperatriz. E Louis recebia cada cliente como se fosse o primeiro, explicando cada detalhe, cada costura, como um artista que apresenta sua obra-prima. Mas o sucesso não parava ali. Ele teve outra ideia visionária: criar um catálogo exclusivo. Em uma época em que a maioria das marcas nem sequer tinha loja física, Louis enviava seu catálogo para clientes distantes, que podiam escolher, encomendar e receber malas sob medida em qualquer parte do mundo. Era mais que inovação, era o início de uma nova forma de vender luxo. E então veio o reconhecimento. Os produtos Louis Vuitton começaram a ser vistos como um símbolo de status e elegância. Possuir uma mala Vuitton era mais do que ter um objeto de viagem, era pertencer a uma nova classe de sonhadores, pessoas que acreditavam no poder de ir mais longe. A demanda cresceu tanto que Louis precisou contratar uma equipe de artesãos e abrir uma nova oficina, maior, nos arredores de Paris.
O garoto que um dia vagou pelas estradas agora liderava uma equipe de 20 pessoas, ensinando o que aprendera com o mundo. Não é o luxo que cria o valor, é o trabalho. A Louis Vuitton havia nascido, mas o destino ainda testaria sua força. A história que parecia um conto de sucesso logo seria colocada à prova por um dos períodos mais sombrios da França. O ano era 1870. Louis Vuitton tinha 49 anos e vivia o auge da sua carreira. Sua oficina prosperava, suas malas viajavam o mundo, e o nome Vuitton já era sinônimo de elegância. Mas a história raramente permite vitórias sem provações. A Guerra Franco-Prussiana explodiu como um trovão sobre a França. Canhões ecoavam, fábricas fechavam, famílias fugiam, e Paris, a cidade-luz, mergulhou na escuridão. Louis foi forçado a abandonar tudo e refugiar-se com a família em um abrigo lotado, junto a milhares de pessoas que lutavam apenas para sobreviver. A fome e o medo rondavam cada esquina. Quando finalmente conseguiu retornar à sua loja, encontrou apenas cinzas e destroços. As janelas estavam quebradas, as ferramentas roubadas, e os anos de trabalho haviam desaparecido como poeira no vento. A maioria teria desistido, mas Louis não era a maioria. Ele olhou para aquelas ruínas e viu nelas um recomeço. Com as poucas economias que lhe restaram, alugou um pequeno espaço no bairro Neuve-des-Capitines, perto da estação ferroviária e do luxuoso Grand Hotel, um ponto estratégico, onde passavam os viajantes mais ricos da Europa. Era o lugar perfeito para renascer. E ele renasceu. Com mãos calejadas e um espírito inquebrável, Louis reconstruiu seu negócio do zero. Criou um novo modelo de baú. Lona bege com listras marrons, um design moderno e sofisticado que rapidamente virou febre entre os aristocratas e exploradores. As pessoas não compravam apenas um produto. Compravam a história de um homem que sobreviveu à guerra e transformou ruínas em arte. As encomendas voltaram a crescer, a oficina se encheu novamente de vida, martelos, risadas e o som do tecido sendo cortado. Louis caminhava entre os trabalhadores e dizia: "Lembrem-se, o luxo só tem valor quando nasce do esforço. O resto é vaidade." Durante 20 anos, ele continuou à frente da empresa, sempre fiel à sua filosofia: fazer com as mãos, mas também com o coração. Até que, aos 70 anos, Louis Vuitton partiu deste mundo deixando mais do que uma marca. Deixou uma mensagem de resiliência, mas sua história ainda estava longe de terminar. O que ele começou com martelo e lona seria transformado em um império global por seu filho, Georges Vuitton. E a próxima fase mostraria que nem mesmo o tempo conseguiria apagar o brilho do símbolo que ele criou. Quando Louis Vuitton morreu, em 1892, seu filho Georges Vuitton herdou não apenas uma marca, herdou um ideal. O nome do pai agora carregava o peso de um império em formação. Mas Georges não se intimidou. Ele sabia que a verdadeira herança que havia recebido não era a fortuna, mas o espírito criador de Louis. Determinou-se a continuar o trabalho com a mesma obsessão por perfeição. E foi ele quem deu ao mundo um dos símbolos mais reconhecidos da história. Em 1896, criou o monograma LV, com as iniciais do pai entrelaçadas em um padrão de flores e estrelas, um gesto de amor, respeito e estratégia. Era um tributo a Louis e uma forma de proteger a marca contra o avanço das falsificações que já começavam a surgir. Mas Georges não parou aí. Inventou também uma fechadura revolucionária, quase impossível de ser aberta, sem a chave original, uma inovação que transformou as malas Vuitton em verdadeiros cofres de viagem. O luxo agora tinha segurança. Com visão global, ele expandiu a marca além da França, abrindo lojas em Londres, Nova York e outras capitais do mundo. A Louis Vuitton já não era apenas uma oficina, era um símbolo de status internacional. Mas o destino, mais uma vez, testaria a força da família. Quando a Segunda Guerra Mundial devastou a Europa, Paris ficou sob ocupação nazista. O novo herdeiro, Gaston Louis Vuitton, neto do fundador, viu-se diante de uma escolha cruel:
fechar a empresa e perder tudo, ou colaborar para tentar sobreviver. Documentos revelados décadas depois mostrariam que a marca manteve suas portas abertas durante o regime, uma mancha dolorosa na história da grife, mas também um retrato da época, quando sobreviver era, por si só, um ato de guerra. Ao fim do conflito, Paris respirava outra vez, mas a Louis Vuitton saiu marcada. Ainda assim, o símbolo LV resistiu. Era impossível apagá-lo, ele já havia se tornado parte da cultura. Nos anos seguintes, Gaston reconstruiu a reputação da marca e a preparou para o futuro. E quando morreu em 1970, o comando passou para um novo nome, um homem que transformaria a empresa de um negócio familiar em um império global de luxo. Henri Racamier, seu genro. Henri era diferente dos Vuitton. Enquanto eles eram artesãos, ele era estrategista. Entendeu que o luxo não bastava, era preciso transformar a Louis Vuitton em uma potência corporativa. Abriu filiais em vários países, mudou o modelo de atacado para varejo e, em 1984, levou a empresa à Bolsa de Valores. Em pouco tempo, as vendas saltaram de 20 para 260 milhões de dólares. Era o início de uma nova era, mas toda ascensão traz consigo novos inimigos. Henri decidiu unir forças com outra gigante francesa, a Moet Hennessy, famosa pelos seus champanhes e conhaques. Da fusão nasceu o grupo LVMH, o maior conglomerado de luxo do planeta. Mas o que parecia um passo genial, logo se transformaria em uma armadilha. Ao buscar a ajuda de um investidor promissor, Henri convidou um homem chamado Bernard Arnault. Ele não sabia, mas estava abrindo a porta para o Lobo da Caxemira. O nome dele era Bernard Arnault, um homem de poucas palavras, mas de ambições infinitas. Frio, calculista e implacável, ele enxergava oportunidades onde os outros viam riscos. Quando Henri Racamier, genro de Gaston Vuitton, o convidou para investir na Louis Vuitton, acreditava estar chamando um aliado. Mas Bernard não veio para ajudar, veio para tomar o controle. Discretamente, adquiriu 43% das ações da empresa, com o apoio das famílias Moet e Hennessy. Em poucos meses, Arnault passou de convidado a dono do império. Racamier tentou reagir, processou um novo investidor, mas perdeu. E pela primeira vez em mais de um século, nenhum membro da família Vuitton estava mais no comando da marca que levava seu nome. Muitos acreditaram que seria o fim, mas, na verdade, era o início de uma nova era. Arnault enxergava o luxo como uma arte de guerra e estava disposto a vencer. Nos anos 1990, trouxe uma nova visão, uma mistura de tradição e ousadia. Chamou Marc Jacobs para assumir a direção criativa e, juntos, reinventaram a imagem da Louis Vuitton para o século XXI. Sob o comando de Jacobs, nasceram linhas que misturavam alta costura e cultura urbana, como a coleção Monogram Vernis, os acessórios contemporâneos e, mais tarde, colaborações que quebrariam paradigmas, a mais icônica delas, com a marca Supreme. De um símbolo da aristocracia europeia, a Louis Vuitton tornou-se um ícone global da juventude moderna. Arnault também expandiu a marca para novos territórios: relógios, joias, óculos, perfumes. Cada produto carregava o mesmo DNA, perfeição, desejo e história. Mas, acima de tudo, carregava o mesmo ideal nascido há quase 200 anos, a busca pela excelência. Enquanto outras marcas desapareciam sob o peso da modernidade, a Louis Vuitton se adaptava e florescia. Hoje, com mais de 400 lojas espalhadas pelo planeta e uma avaliação superior a 130 bilhões de dólares, ela reina como a marca de moda mais valiosa do mundo. E Bernard Arnault, o Lobo da Caxemira, como é chamado no mundo dos negócios, se tornou um dos homens mais ricos da Terra, com um império que abriga mais de 70 marcas de luxo, incluindo Dior, Givenchy, Bulgari e Tiffany.
Mas, no fundo, tudo começou com um menino que fugiu de casa, dormiu em florestas, trabalhou por pão e sonhou com um futuro que o mundo dizia ser impossível. Quando alguém hoje carrega uma bolsa com as iniciais LV, não está apenas exibindo luxo. Está carregando nas mãos uma história, a de um garoto pobre que acreditou que o talento e a perseverança podiam vencer a pobreza e o destino. Louis Vuitton não criou apenas malas. Ele criou um símbolo eterno, um lembrete silencioso de que o verdadeiro luxo é nunca desistir dos próprios sonhos. A história de Louis Vuitton não é apenas sobre moda, riqueza ou status. É sobre coragem. A coragem de um menino que se recusou a aceitar o destino que o mundo havia escrito para ele. De uma pequena vila esquecida, sem escola, sem recursos e sem família, ele caminhou quilômetros, enfrentou a fome e o frio, até chegar à cidade onde o impossível ganhava forma: Paris. Ali, transformou dor em propósito, transformou o trabalho em arte, e da lona simples de suas malas, costurou o tecido da própria eternidade. Louis nunca imaginou que seu nome seria pronunciado em todos os cantos do planeta, ou que suas criações se tornariam o símbolo máximo do luxo moderno. Mas talvez, se estivesse aqui hoje, ele sorriria ao ver que o verdadeiro valor de sua marca não está no ouro, nas vitrines ou nas passarelas. Está no exemplo que ele deixou ao mundo, porque o luxo, no seu sentido mais puro, não é o brilho do que se tem, é o brilho do que se supera. A Louis Vuitton nasceu da adversidade, e cada bolsa, cada costura, cada monograma LV carrega um pedaço dessa história. A de um menino que acreditou, a de um homem que persistiu, e de um legado que o tempo jamais conseguiu apagar. Hoje, o império que ele construiu vale mais de 130 bilhões de dólares, mas o valor mais precioso continua sendo o mesmo, a inspiração que ele deixou para todos que um dia se sentiram pequenos diante do mundo. Então, da próxima vez que você vir aquelas iniciais, LV, lembre-se, elas não representam apenas uma marca, representam a vitória da coragem sobre o destino. Louis Vuitton, o menino que transformou miséria em magnificência. Se essa história te inspirou, deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para a próxima jornada, porque a história do luxo está só começando.